aí pessoal, espero que todos estejam bem, presentes no agora. Hoje eu trago para vocês o resumo da quinta aula da Masterclass da Mary Morrissey, que tem o título Gerando um Flow Melhor. E como eu sempre faço, vou dividir esse resumo em 4 partes. Primeiro, eu trago uma pergunta e logo em seguida uma resposta que a Mary dá de como conseguir esse tal de flow, né? Aí eu venho com uma história que a Mary conta para explicar melhor a resposta que ela dá, porque parece muito simples, mas precisa se aprofundar um pouco mais para entender como se conectar com esse flow. Em terceiro lugar, eu conto mais uma história e aí, sem dúvida nenhuma, a real dica de como a Mary traduz essa conexão, né? E aí considerações finais. Bom, então vamos lá, começando pela pergunta, né? A Mary pergunta: você gostaria de gerar mais flow para a sua vida, né? E o que será que está entre esse flow e eu, né? Entre esse flow e vocês, né? Onde é que estão os blocos que impedem a gente de gerar esse flow? E aí a Mary traz a resposta muito óbvia e direta, dizendo que há uma força muito poderosa, né, chamada perdão, né? Mas o que será que isso tem a ver com o flow, né? A gente pode estar se perguntando. Lembra daquela escala de pontuação? Eu postei recentemente, eu tinha postado em inglês, agora eu postei em português para ficar um pouco mais claro. Dá uma olhada lá nessa escala, eu explico um pouquinho como é que ela funciona para vocês saberem o que eu estou falando, tá? E aí, quem sabe dessa escala sabe que a gente tem que estar sempre acima dos 500 pontos, né? E a gente sabe que não é fácil, né? E também não é fácil perdoar, né? A Mary fala, nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência humana, né? E a gente vive num mundo de polaridades, né? Hoje nós estamos vivos, amanhã a gente pode morrer, não é mesmo? E parte desse programa, dessas aulas que eu venho trazendo para vocês aqui, nada mais é do que a gente notar e entender esses contrastes, né? Entender essa polaridade. E que se a gente ficar preso a conversas vitimizadas, a gente vai continuar tendo experiências e nos sentindo vítima, né? Vocês não conhecem pessoas que já foram vítimas há anos, né? Ou há um bom tempo, por conta de alguma circunstância e continuam se sentindo assim até hoje, né? Faz parte da natureza humana, não é fácil, né? Mas também faz parte da nossa natureza entender a palavra perdão, entender o significado da palavra perdão, né? E a Mary conta uma história, quando ela ficou internada num determinado momento da vida dela, ela estava com um sério problema nos rins e o médico foi muito direto com ela, e até porque ela pediu que ela tinha 6 meses de vida, né? E aí uma médica muito gentil começou a conversar com ela, escutou toda essa história triste, né? E aí começou a explicar para ela, falou: Mary, tudo é criado 2 vezes. É daí que vem a história da criação de 2 vezes que a Mary fala, né? E a Mary entendeu o que ela estava querendo dizer, né? O que ela estava querendo explicar, porque a Mary, na verdade, ela estava internalizando todo aquele pensamento, aquele sentimento e traduzindo isso numa química muito tóxica que ela estava jogando para dentro do corpo dela, né? E a médica deu uma ferramenta para Mary. Primeiro ela perguntou se ela queria viver e por que ela queria viver, né? E a Mary obviamente respondeu que sim, que ela queria viver por conta do filho dela. Ela tinha um sonho de ser professora e a médica disse para Mary: ok, então vamos criar uma imagem desse seu sonho. A gente já falou isso nas aulas passadas, né? Daí também que a Mary traz toda essa experiência das 8 leis espirituais, né? Ela falou: olha, você vai passar por essa cirurgia, você vai sentir dores, você vai estar em recuperação, mas vamos fazer essa experiência. Você vai começar a criar uma história desde teu filho pequeno, levando ele na escola, ele crescendo, passando pelas fases, né, da escola, até se formar. Vai construindo essa história na sua mente, bem como você sendo professora no decorrer desse tempo, né? E a Mary, obviamente, foi para casa e depois de um certo tempo ela voltou, passou em consulta com os médicos, fez uma batelada de exames e descobriu que basicamente estava curada. Os médicos disseram que, olha, Mary, a medicina não explica o que aconteceu aqui com o resultado dos seus exames, mas você está praticamente curada, né? E a Mary concluiu que o perdão autêntico, né, ela se perdoou autenticamente, né, removeu dela esses sentimentos ruins e trocou por amor, né, que está lá no alto da escala, né, acima dos 500 pontos lá, né? Então, a ideia, pessoal, a ideia dessa quinta aula é tentar buscar quais são esses sentimentos que estão
bloqueando a gente de ter abundância, seja em qual área for, né, da nossa vida, amor, financeiro, né, relacionamento, propósito, trabalho, enfim. Talvez a gente tenha consciência e talvez a gente não tenha. E aí, como é que eu posso saber como quem perdoar? Né? A Mary conta mais uma história para nos ajudar a entender essa questão do perdão. Né? É uma história de um homem que ficou preso por 7 anos e descobriu que a sua mulher estava tendo uma relação com um dos seus amigos. Né? E ele estava pé da vida, ele estava com muita raiva. A Mary conversou com ele e disse para ele, olha, você tem só uma escolha. Perdoar não é algo que o outro pode fazer por você. Né? A Mary disse que sabia, né, no fundo, que ele não queria perdoar, ele estava com muita raiva. Mas a Mary também sabia que no final do perdão verdadeiro, tinha um sentimento que ele queria sentir. Né? E para isso ele tinha que começar, de fato, com o processo inicial do perdão verdadeiro. Né? Dizendo para ele mesmo coisas boas, trazendo palavras de perdão para o amigo e para a esposa, mesmo que ele não sentisse verdade nessas palavras, que ele continuasse praticando isso. Né? A Mary fez esse combinado com ele, falou, olha, você imagina essa história, imagina a cena, imagina você pedindo perdão, falando palavras de amor mesmo, tanto para você, quanto para sua esposa, quanto para esse seu amigo, e faça isso por 1, 2 semanas e eu vou voltar aqui e vou te visitar. Dito e feito. Né? A Mary voltou depois de 1 semana, o semblante dele já estava melhor. Óbvio que ele falou que não foi tão fácil assim, nos primeiros dias foi bem difícil, mas lá para o 6º, 7º dia, ele começou a sentir uma sensação diferente, ele intensificou esse exercício e as coisas foram melhorando. Né? E aí, a Mary ela resume de fato essa dica de como a gente se conecta com esse flow. Né? E para isso, como vocês perceberam, é importante saber como e quem perdoar. Né? Então, acho que a primeira coisa é a gente descobrir se a gente tem alguma história que nos prejudicou, que nos traz esse sentimento de raiva, de angústia. Né? E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é pedir ajuda. Né? Lembra da história do subconsciente, que ele tem um poder enorme, que tem coisas guardado nele? Ele tem as respostas. Então, o que a gente pode fazer é usar essa potencialidade, a Mary fala, que a gente tem dentro da gente. Então, 1 vez por dia, 2 vezes por dia, faça uma rápida meditação, relaxando, respirando e pedindo para você mesmo que você traga à sua mente, né, a situação que você precisa perdoar. Porque, de novo, às vezes é inconsciente, a gente não tem a certeza absoluta do que tem feito a gente nos bloquear, né, em relação à abundância. Então, faça esse exercício e sinta o que vai bater na sua mente, no seu coração. Né? E aí, quando vier a resposta, assim como esse amigo que estava preso da Mary, crie uma cena, se visualize nessa cena perdoando a pessoa, se perdoando as pessoas talvez que estivessem nessa cena e repita frases positivas de perdão, né, para você ou para outra pessoa. Assim como o amigo da Mary, no começo não vai ser difícil talvez, né? Você não sinta nenhuma diferença, mas com o passar dos dias certamente você sentirá a vibração mudar, a escala de vibração mudar. E aí a Mary diz algo interessante, que é com relação aos nossos relacionamentos, né? As nossas relações com pessoas, com amigos, enfim, casal, né? Que a gente já teve. A Mary fala que são relações eternas, né? Por mais que você não esteja ainda com essa pessoa, não tenha relação com a pessoa, que essa relação não exista em forma, mas ela está dentro da gente. Né? Então, pense em todas as relações que você teve, algumas talvez boas, outras não tão boas, né? Mais difíceis. Será que elas não estão bloqueando a gente de alguma forma? Né? A Mary diz que perdoar é uma mudança na nossa percepção, né? Que remove da gente um bloqueio da nossa consciência de presença de amor. É bem interessante isso, pessoal. Comecem a pensar dessa forma. Né? E aí, a Mary resume, então, quais são os passos para o perdão. Né? Então, assim, primeiro, decida que você quer se liberar dessa pressão interna. Né? Depois, se pergunte o que você precisa perdoar e se libertar. O exercício do subconsciente. E aí comece a falar frases positivas e desejar o bem para as pessoas que estavam na história, na cena. Nem que seja somente para você. Né? Buda dizia, guardar a raiva é como segurar um carvão quente com a intenção de jogar em alguém. Mas a pessoa que pega nele para arremessar é a que mais se queima. Né?
E aí, para finalizar, eu trago aqui a frase que a Mary traz como um exemplo para ser repetida. Talvez vocês estejam pensando, pô Bruno, como é que eu posso criar essa frase depois que eu descobri quem é a pessoa, quem são as pessoas, até mesmo se fui eu preciso me perdoar, que tipo de frase que eu posso usar? Então eu resumo para vocês aqui uma frase que a Mary exemplifica. Então você pode dizer assim para você mesmo, ou para a pessoa, né? Que você seja feliz, ou que eu seja feliz, ou que nós sejamos felizes, que você esteja em paz, que você siga o caminho de bênçãos, que você conheça o verdadeiro amor e que tudo corra bem com você. Então repita isso para a pessoa ou para você mesmo, ou se tiver mais pessoas nessa história, né? E aí, no final, a Mary dá uma cutucada dizendo, olha, inspiração sem ação é entretenimento. Não adianta a gente ficar escutando as lições e não fazer nada, né? Lembre que é preciso disciplina e persistência. E aí então fica a dica, né? Nós estamos aqui na 5ª aula já, tem muito conteúdo bom, tem muita dica boa. Caso vocês não lembrem, revejam os filmes, revejam esses resumos que eu fiz, porque tem muita dica que a gente pode começar a adaptar e trazer para o nosso dia a dia, tá bom? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse resumão que fiz. Lembrem aí de marcar algum amigo que esteja precisando dessa dica e assim você me ajuda divulgando esse conteúdo e meu propósito, que é ajudar as pessoas a terem consciência das dimensões espiritual, intelectual, física e emocional, tá bom? Na próxima semana eu trarei o resumão da 6ª aula e nos próximos dias eu conto para vocês qual é o tema dessa próxima aula, tá bom? Desejo a vocês uma semana muito iluminada e cheia de agoras. Beijos e abraços. Valeu!